fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Repito, torna a dar, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Todos juntos, digo a parte B desse versículo: e não retires de mim o teu Espírito Santo. Mais uma vez. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Mais uma vez. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Que ele está sentado. Meus queridos, o nosso desejo é que cada crente venha desfrutar um relacionamento muito íntimo com o Espírito Santo. O nosso desejo é que você possa, cada dia, cada passo da tua jornada de fé, você possa desfrutar um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. O Espírito Santo jamais pode ser subestimado. Meus queridos, o Espírito Santo, ele sempre deve estar no controle de todas as situações. O Espírito Santo é o continuador da obra de Jesus Cristo, aquela obra que Jesus começou, e ele disse: eu não vos deixarei órfão, mas vou mandar o Consolador. E o Espírito Santo é esse Consolador que veio, ficou, está conosco e ficará conosco até o arrebatamento da igreja. É ele que dá força, é ele que dá ânimo, é ele que dá coragem, é ele que dá alento, é ele que renova as tuas forças para você continuar na jornada do dia a dia. O Espírito Santo se move entre os milhões e milhões de crentes. E até bem da verdade, irmãos, o Espírito Santo se move até na vida daqueles que não são crentes. Porque é o Espírito Santo que convence o pecador do juízo, da justiça. É o Espírito Santo que opera. O Espírito Santo, irmãos, ele trabalha nos lares, ele trabalha na igreja, ele trabalha nos países, ele trabalha em todos os lugares. E ele está aqui para trabalhar na tua vida, ele está aqui para agir na tua vida, no teu lar, na tua casa. É o Espírito Santo que é o nosso grande companheiro da jornada do dia a dia da nossa vida. O Espírito Santo é a chave para a vitória. Você não vai ter vitória e ser vitorioso se você não tiver intimidade com o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é a chave para a vitória, pois ele é muito mais do que uma força, muito mais do que um poder. Ele é uma pessoa que você pode conversar, você pode dialogar, você pode ter relacionamento com ele. Ele é uma pessoa que tem todo o poder, é aquele que guia a igreja em toda a verdade. Davi, ele suplica a Deus, ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi havia pecado, Davi havia errado, Davi estava vivendo numa situação complicada na sua vida espiritual. Davi estava mergulhado num fracasso espiritualmente. Mas no meio dos cacos que ficaram, no meio de uma vida espiritual destruída, no meio de uma mente acusada e no meio do fracasso espiritual desse homem, ele teve a sensibilidade de perceber que seria uma tragédia e seria algo muito maior do que o seu erro ficar sem a presença do Espírito Santo. E por isso ele suplica, ele clama, e ele diz na sua oração, e ele diz: por favor, em outras palavras, eu sei que eu pequei, eu sei que errei, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. A pior coisa que pode acontecer para um crente é ficar sem a presença do Espírito Santo.
Por isso, irmãos, normalmente se diz, e é uma verdade, que a última pessoa que sai, quando a pessoa peca, erra, falha, a última pessoa que sai é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que fica trabalhando na mente, no coração, convencendo a pessoa a se arrepender. O Espírito Santo, irmãos, é aquela pessoa que fica trabalhando para a pessoa realmente se reerguer. E Davi teve a sensibilidade de perceber que a sua vida seria uma tragédia para todo sempre, e não haveria como ele se reerguer se o Espírito Santo saísse da sua vida. E ele suplica e diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo, a bem da verdade, que ele não faz barulho, ele não anuncia a sua partida, ele não anuncia a sua retirada, ele não diz: olha, agora eu vou sair. Ele não diz. Ele vai trabalhando, ele vai agindo, ele vai convencendo, ele vai procurando os meios para se revelar, para trabalhar, para agir na mente, no coração das pessoas. Mas quando as pessoas vão fechando o coração, fechando a alma, e vão deixando o Espírito Santo de lado, chega o momento que ele sai, sem barulho, sem alarde, ele sai. E a tristeza é que muitos não percebem quando ele sai. Sansão foi assim. E a Bíblia diz que o Espírito não estava mais com Sansão e ele não sabia. O pior é quando algumas pessoas estão ainda com o rótulo de crente, mas não estão percebendo que o Espírito Santo já não está mais na sua vida. A pior coisa na vida de um crente é ficar sem a presença do Espírito Santo. Ficar sem a presença do Espírito Santo é ficar sem Deus, é ficar sem Jesus, é ficar nas trevas. Meus irmãos, quando o Senhor rejeitou Saul, o Espírito do Senhor se retirou dele. E quando o Espírito do Senhor se retirava de Saul, a Bíblia diz que Saul, um espírito maligno, era substituído. O espírito maligno se apossava, tomava conta de Saul. E eu quero dizer nesta noite, quando o Espírito Santo sai da vida de um crente, fique certo que vai ser substituído pelo espírito demoníaco. Não tem como. Todo crente que deixa Jesus, o Espírito Santo sair, o demônio toma posse. O espírito das trevas toma posse. Por isso é muito perigoso essa sua desatenção ao Espírito Santo. O Espírito Santo é mais real do que você pensa. O Espírito Santo é mais real do que essa pessoa que está ao teu lado. Toque alguém que está aí ao teu lado. Toque. Está sentindo alguém ao teu lado aí? Eu quero te dizer que o Espírito Santo é mais real do que essa pessoa que está ao teu lado. E que você possa sentir o Espírito Santo dentro da tua vida. E que você possa dar liberdade para o Espírito Santo agir na tua vida. Porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que trabalha, é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que mostra, é o Espírito Santo que te diz e que te guia no caminho que você deve andar. Davi percebeu que o Espírito Santo tinha uma ação fundamental, de importância tremenda na vida das pessoas, e ele teve a sensibilidade para dizer: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Você pode até ter errado, você pode até ter falhado, você pode até ter pecado, mas mergulhe no arrependimento e no perdão, e não deixe o Espírito Santo sair da tua vida. Agarre-se com o Espírito Santo como
Jacó agarrou com aquele varão que estava ali naquela noite no Val do Jaboque. Agarra e diga: eu não te deixo, eu não te largo, porque não posso viver sem ti. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que traz vida ao invés de morte. É o Espírito Santo que traz a garantia da nossa salvação. Você tem convicção da tua salvação, porque o Espírito Santo trabalha na sua vida. Quando você erra, quando você peca, por que você fica acusado? Porque o Espírito Santo trabalha na vida. É o Espírito Santo que nos santifica e diz que nós precisamos ter santidade. É o Espírito Santo, irmãos, que transmite as virtudes, o caráter de Deus e Cristo para a nossa vida. É o Espírito Santo que revela quem é o Pai, quem é o Filho à nossa vida. E quanto mais perto você estiver do Espírito Santo, mais você vai conhecer de Deus e de Jesus. É o Espírito Santo que fortalece o homem interior. Você pode muitas vezes estar fragilizado no teu físico, mas o teu espírito vai ficando forte, porque o Espírito Santo é que age. É o Espírito Santo que trabalha. Irmãos, é o Espírito Santo que traz renovação. Porque se não fosse a renovação do Espírito Santo na nossa vida, nós não teríamos força para andar de cabeça erguida, de vitória em vitória, na nossa jornada espiritual. Porque os embates da vida vêm para nos fragilizar, os embates da vida vêm para nos machucar, mas o Espírito Santo vai nos renovando e dizendo: é mais um pouquinho, é mais um pouquinho, é mais um pouquinho, porque daqui a pouco estaremos para todos sempre com Ele na glória. Meus irmãos, é o Espírito Santo que traz esperança, é o Espírito Santo que traz consolo. Você já se imaginou sem a presença do Espírito Santo? Eu não estou falando aqui do batismo com o Espírito Santo, que é uma experiência que todos os crentes devem ter. Mas quando nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo entra e faz morada na vida de todo cristão, de todo crente. Você já se imaginou sem o Espírito Santo? Irmão, sem o Espírito Santo você não estaria aqui, porque você não teria força para enfrentar as lutas, as agruras do dia a dia. Mas é o Espírito Santo que também traz esperança ao nosso coração. O crente é cheio de esperança. Infeliz do crente que não tem esperança. Quem venha viver nesse mundo sem esperança não tem felicidade e alegria. Irmãos, o Espírito Santo é que dá segurança. Segurança que você vai ver a Jesus. Segurança que você vai estar com Jesus. Segurança que você vai estar no céu. É o Espírito Santo que produz essa segurança na nossa vida. Você, meu querido irmão, precisa render-se à atuação bendita do Espírito Santo. Renda-se ao bendito Espírito Santo e deixe Ele trabalhar na tua vida como nunca antes. A maior maneira de você expressar teu amor para Deus e a sua obra aqui na terra é rendendo-se ao Santo Espírito. Isso é essencial para quem quer ter intimidade com o Espírito Santo. Meu querido, renda-se ao Espírito Santo e deixe Ele trabalhar na tua vida como lhe apraz, como Ele quiser. O Espírito Santo quer te ungir com poder, dar-te vitória sobre a tentação, sobre o pecado, sobre as lutas, sobre as batalhas que você enfrenta no dia a dia. É o Espírito Santo que quer te ungir e dar força para você ser um conquistador e um vitorioso. O Espírito Santo, irmãos, ele anseia por ter comunhão conosco. O Espírito Santo, ele anseia por ter comunhão com você e por levar a presença do Pai e do Filho de maneira real para a tua vida. Você precisa conhecer mais a Deus.
Você precisa conhecer mais a Jesus. Mas você só vai conhecer mais a Deus e a Jesus se tiver intimidade, se tiver conhecimento, se tiver comunhão, se tiver comunicação, se tiver realmente intimidade com o Espírito Santo. Você precisa entender, irmãos, que o Espírito Santo é uma pessoa que deseja ter intimidade conosco. Muito mais do que você quer ser cheio do Espírito Santo, muito mais do que você deseja ter o Espírito Santo na tua vida e ter esse poder e graça. Eu quero dizer que o Espírito Santo, ele quer ter comunhão contigo, ele quer ser íntimo teu, ele deseja ter esse relacionamento contigo. O Espírito Santo, irmãos, está aqui para relacionar-se com a igreja. O Espírito Santo não veio somente para os apóstolos, irmãos. O Espírito Santo não veio para ter intimidade apenas com aqueles que estavam no cenáculo. O Espírito Santo não veio para ter intimidade apenas com aqueles que foram os fundadores, os pais da fé, da igreja primitiva. O Espírito Santo não veio para ter intimidade somente com aqueles primeiros crentes de 100 anos atrás, quando começou a Assembleia de Deus aqui no Brasil. Irmãos, o Espírito Santo, ele não veio somente para aqueles que fizeram história na Bíblia Sagrada. O Espírito Santo, ele quer ter comunhão com a igreja hoje. Da mesma forma que ele agia, que ele trabalhava, que ele tinha liberdade para trabalhar na igreja primitiva. A Bíblia diz, irmãos, que nos últimos tempos Deus derramaria do seu poder e da sua graça sobre toda a carne. Eu quero dizer que o Espírito Santo, ele quer ter comunhão conosco nesse tempo do fim. Ele quer ter intimidade contigo nesse tempo do fim. Meus irmãos, o Espírito Santo não veio só para aqueles que fizeram história no Novo Testamento e alguns do Velho Testamento. Não, o Espírito Santo não veio só para aqueles que estavam ali no cenáculo, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Não, meus queridos irmãos, o Espírito Santo não veio só para estes. Não existe uma casta sagrada, uma casta superior, um grupo que ficou tendo a posse do Espírito Santo. Não, irmãos, o Espírito Santo não é de um grupo, o Espírito Santo não é de uma igreja, o Espírito Santo é daqueles que abrem seu coração, daqueles que permitem o Espírito Santo agir. Eu quero dizer nessa noite que o derramamento do Espírito Santo, a Bíblia diz que veio e virá sobre filhos e filhas, sobre servos e servas. Acabaram-se os preconceitos, irmãos. O Espírito Santo não é de nenhum grupo especial, e nenhuma placa de igreja é redentora da pessoa do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo, irmãos, trabalha na igreja que der liberdade. O Espírito Santo, irmãos, não é também só para os apóstolos, não é só para os homens, não é só para os moços, é para as mulheres também, para os jovens. Quando houve o derramamento do Espírito Santo, quebrou-se as barreiras e os preconceitos discriminatórios. O poder do Espírito Santo veio sobre mulheres e homens, filhos e filhas, servas e servos, veio sobre todos. E o Espírito Santo sopra onde quer, e ninguém pode deter o Espírito Santo. Eu quero dizer nessa noite, irmãos, que a Bíblia diz que o Espírito Santo é como um vento que sopra onde quer. E você não pode dizer: Espírito Santo, eu quero que você sopra na vida desse, na vida desse não. Ah, porque esse está trajando daquela maneira que eu não concordo, então ele não pode
receber o poder e a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um conceito diferente do teu. Quem é você para querer dirigir o Espírito Santo? Por acaso você pode segurar o vento? Você pode dizer, vento não sopra aqui, sopra só ali. O vento sopra onde quer, e o Espírito Santo trabalha onde quer, onde ele encontra liberdade para trabalhar. O Espírito Santo trabalha onde tem corações quebrantados, onde tem pessoas que, como Davi, chorem e digam: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, eu preciso do teu Espírito, eu quero do teu Espírito. Aí o Espírito Santo vai agir. Transformações acontecem quando o Espírito Santo tem liberdade para atuar, irmãos. Quando o Espírito Santo tem liberdade para atuar, acontecem transformações tremendas. Acontecem coisas memoráveis. O Espírito Santo, irmãos, transforma o deserto e o teu deserto em lugar frutífero. O Espírito Santo pega a vida estragada, seca, infrutífera de alguém e transforma. E tem vezes que a gente até questiona. Tem vezes que a gente até diz: mas meu Deus, aquele irmão, 40, 50 anos na igreja, fiel, tudo bem, mas não foi cheio do Espírito Santo. Agora essa pessoa começou ontem e já está cheia. E nós ficamos questionando, porque a nossa maneira de medir as coisas. O filho pródigo, que desperdiçou tudo, as virtudes e dinheiro, tudo lá com as meretrizes. E o filho mais velho ficou em casa, sendo obediente ao pai. Agora vem o filho mais novo, arrebentado, destruído, maltrapilho, e chega, e o pai faz festa, e a alegria. O filho mais velho chega e diz: não, tem alguma coisa errada, eu sempre estou e nunca teve festa. Você vai querer discutir com o pai? Tem gente que está discutindo com Deus, irmãos. Mas eu quero dizer, eu tenho uma boa notícia: o Espírito Santo trabalha aonde tem liberdade, dê liberdade, e você vai ser cheio do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo fará que você caminhe com Deus e conheça a presença de Deus de maneira mais profunda. O Espírito Santo, irmãos, levará você a entender a palavra de Deus. Dê liberdade, que você vai começar a entender a palavra de Deus. O Espírito Santo tornará você uma nova pessoa, irmãos. Porque tem pessoas que estão na igreja, mas não ficaram ainda uma nova pessoa. Eles ainda trazem, irmãos, todas as coisas velhas, ainda estão com eles. São aquelas pessoas, irmãos, que aqueles mesmos costumes, ou aquelas mesmos palavreados, aqueles mesmos pensamentos mundanos, ainda estão na sua mente. Mas nessa noite o Espírito Santo quer trabalhar na tua vida. É preciso você jogar essa forma fora, jogar esses pensamentos puros, impuros, que trabalham na tua mente, para que o Senhor possa colocar pensamentos puros na tua mente. É necessário você tomar uma nova atitude. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que levará a você realmente ter uma nova motivação, um novo entusiasmo, uma nova alegria, porque o Espírito Santo, ele veio para dar alegria ao seu povo. A Bíblia é muito clara, e a Bíblia diz: não embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, a vida cheia do Espírito, embriagada com o Espírito.
Qual foi a última vez que você sentiu o Espírito Santo assim bem forte na tua vida? Ele está aí. A bem da verdade é que ele está aí. Só que muitas vezes ele está no canto. Ele está dentro. Mas as pessoas nem percebem que ele está dentro. Irmãos, é Espírito Santo. É um Deus Santo dentro de nós. Mas tem alguns lugares e tem algumas olhadas que você dá, tem algumas coisas que você vê na TV ou na internet, tem algumas revistas que você consulta, tem algumas coisas que o Espírito Santo, ele... Você já imaginou como ele fica? Lá dentro de você. Tem momentos que você deixa o Espírito Santo envergonhado. Não só envergonhado, triste. E a Bíblia é muito clara, a Bíblia diz: não entristeceis o Espírito Santo. Mas muitas vezes o Espírito Santo fica entristecido pela tua maneira de agir, de falar e de olhar as coisas, pela tua maneira de pensar, meditar e achar. Pare com isso. Renda-se ao Espírito Santo, e você vai ser um crente mais alegre, mais produtivo, mais abençoado, mais vitorioso. As pessoas, irmãos, gastam milhões e milhões de dinheiros, milhares, para transformar seu corpo. Hoje se vive o culto do corpo, se gasta milhares, mas por dentro continuam as mesmas, vazias, ocas, deprimidas, aflitas, desesperadas, porque não tem aquilo que você tem, o Espírito Santo. Uma vida sem o Espírito Santo sempre será uma vida oca, vazia, e toda a alegria do mundo é passageira, mas a alegria do Espírito Santo é eterna na nossa vida. A transformação produzida pelo Espírito Santo, irmãos, não é cosmética, mas ela muda de dentro para fora. Ela vem mudando, ela vem transformando. Deixa o Espírito Santo transformar a tua vida. A presença do Espírito Santo abre os portais dos céus e nos conduz à comunhão profunda com Deus. As barreiras são removidas, a graça do Senhor desce sobre nossa vida quando nós temos a presença do Espírito Santo. Querida igreja, é o Espírito Santo que nos auxilia na oração. Orar sem a presença do Espírito Santo não tem como, irmãos. É o Espírito Santo que nos vai ensinando a orar, vai nos enchendo, nos capacitando, porque orar é um tremendo privilégio. E o Espírito Santo está ali assistindo, está ali intercedendo, está ali clamando, está ali nos ajudando. Você já orou pedindo para o Espírito Santo te ensinar a orar? Faça isso. A tua experiência será outra se você chegar com sinceridade e diga: Espírito Santo, me ensina a orar. Você está aqui comigo, me ensina. Espírito Santo, mostra a presença do Pai, me revela, fala. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Irmãos, a presença do Espírito Santo nos inspira a adorar, nos leva a dar graças ao Senhor. Quando você começa a adorar ao Senhor com a ajuda do Espírito Santo, irmãos, tem hora que você não vai entender se você subiu ou se o céu desceu, mas vai ser uma glória que vai encher toda a tua alma. A presença do Espírito Santo, irmãos,
muda a nossa forma de ouvir e a nossa forma de falar. Porque quando você tem o Espírito Santo, você vai selecionando aquilo que você venha a ouvir e aquilo que você também venha a falar. É a presença do Espírito Santo que vai mudar até a tua maneira e aparência de se portar e de se vestir. Irmãos, sabe o que o Espírito Santo ensina-nos a nos vestir? Irmãos, eu quero dizer nessa noite que Deus, ele não cita moda, que Deus não cita moda de roupa que o crente deve vestir-se. Mas Deus é um Deus moral, que detesta a imoralidade. Deus não vai ditar aqui se você tem que usar vestido ou não vestido. Agora, uma coisa certa: toda roupa que retrata a intimidade ou expõe a nudez do corpo, Deus não aceita. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai usar mini saia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai usar uma roupa degotada mostrando o seio. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai saber portar-se, seja homem ou seja mulher. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo vai dizendo para ela, e ela vai tendo santidade, e ela sabe que o seu corpo não é para mostrar para os outros, o seu corpo é templo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Pergunta para você mesmo: será que eu estou sendo o templo do Espírito Santo? Será que eu estou sendo o templo do Espírito Santo? Pensa, pergunte para você mesmo e responda para você mesmo. A presença do Espírito Santo, irmãos, muda o nosso comportamento, muda a nossa atitude. O Espírito Santo, a sua presença, muda até a tua visão, a maneira de você ver as coisas. A presença do Espírito Santo mudará toda a sua vida. Deixe o Espírito Santo mudar a tua vida, e você jamais será esse crente fragilizado, apagado. Não, irmãos, você foi chamado para ser uma bênção. Você foi chamado para ser um abençoador. Você foi chamado para algo mais. Desfrute, irmãos, do relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Irmãos, pare de ficar mendigando. Chegou o momento de você desfrutar desse manancial. Desfrute de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a direção evangelística, missionária. É o Espírito Santo, irmãos, que vai desenvolvendo em nós essa facilidade de você ter comunhão com o Pai e com o Filho. Irmãos, precisamos ser cheios do Espírito Santo até transbordar. Chegou o momento, irmãos, que você tem que parar de mendigar. Você tem que nadar nos rios de Deus. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Oh, irmãos, o Senhor não está aqui dando bênção conta gota, não, irmãos. É um manancial, é uma cachoeira, é uma cachoeira do céu que está derramada à nossa disposição. Entre embaixo dessa cachoeira, irmãos. Desarme esse guarda-chuva, irmão. Tem crente que é a bênção, mas está com o guarda-chuva. Deixa o Senhor derramar. Deixa esse manancial cair sobre a tua vida. A chave, irmãos, para o crescimento da tua vida, a chave para uma vida de poder e autoridade, a chave para o crescimento dessa igreja é ser cheio do Espírito Santo. Não tem igreja que venha crescer, não tem igreja que venha ser abençoada se reter a liberdade do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo agir na tua vida.
Deixe o Espírito Santo agir na tua vida. Agora é claro, irmãos, a igreja cheia do Espírito Santo, ela também sabe discernir o que é do Espírito e o que não é do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito Santo sabe discernir, porque muitas vezes acontece também coisas que não é do Espírito, do meninice no meio da igreja. E a igreja, ela vai sendo madura, ela sabe quando é o Espírito Santo que opera e age. Ter liberdade, irmãos. Se a tua vida não tem nada a ver, irmãos, com as pessoas descritas na Bíblia, se a tua vida não tiver nada a ver com os homens que marcaram história na Bíblia, que foram pessoas cheias do Espírito Santo, eu quero dizer, irmãos, o melhor que você tem a fazer nessa noite é pedir misericórdia, é se humilhar na presença do Senhor e clamar como Davi: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Porque se o Espírito sair da tua vida, irmãos, você será uma pessoa condenada ao inferno. Condenada ao inferno. Espírito Santo, precisamos de Ti. Que na tua oração, que no teu clamor, que no teu dia a dia, que no teu andar, que no teu caminhar, você possa dizer: Senhor, Espírito Santo, precisamos de Ti. Meus irmãos e companheiros de ministério, não basta ensinar sobre o Espírito Santo, não basta pregar sobre o Espírito Santo, não basta falar sobre o Espírito Santo, não basta cantar sobre o Espírito Santo, não basta tocar música falando do Espírito Santo. Temos de experimentá-lo em nossa vida. Temos que ter comunhão profunda com o Espírito Santo, porque nada partiu daqueles que estavam ali reunidos, veio do alto dos céus, veio dos céus e encheu aquele lugar, encheu a vida deles. Não é coisa tua, irmãos. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Em um mundo atribulado, e um mundo confuso como o nosso, precisamos com urgência da operação do Espírito Santo, nos impulsionando e nos ajudando para sermos cheios da presença do Espírito Santo. Irmãos, Deus não impôs limite. Não coloque limite naquilo que Deus não impôs. Deus não impôs limite para abençoar o seu povo. Não é conta-gota, não. Não é gotas míseras ou esporadicamente que o Espírito Santo vem sobre nossa vida. O Espírito Santo está aí para encher a tua vida, para você ser cheio do Espírito Santo a todo momento e a todo instante. A maior necessidade hoje de muitas vidas é do poder da presença do Espírito Santo. A maior necessidade da igreja é desse poder, é da presença do Espírito Santo. O poder e a presença do Espírito Santo ocorre, irmãos, quando as pessoas ficam insatisfeitas com o que são. O nosso problema é que nós estamos satisfeitos com o que somos. Somos a maior igreja, vamos fazer agora 100 anos. As outras igrejas que estão aí saíram da Assembleia. Até tem verdade nisso, mas o problema é que isso tem feito com que a nossa igreja tenha se acomodado. E aquela igreja que antigamente crescia 3, 4, 5, 10 vezes ao ano o seu número de crentes, se tinha 100, ao ano ficava 100, 200, 300. Hoje, irmãos, ela cresce engatinhando, se arrastando. E não vamos muito longe. Nós temos 10 mil membros e nós não conseguimos batizar 1000 por ano. Não conseguimos batizar o dízimo, 10%.
Esse ano batizamos 666, como a pessoa que vai ser batizada agora, 667. Fora o batismo do último dia do ano. Mas uma igreja que tem 10 mil membros não consegue batizar 1000. E o Espírito Santo está gemendo. E o Espírito Santo, irmãos, ele não trabalha sem você. Ele não trabalha sem o crente. O Espírito Santo, ele trabalha por nós e através de nós e com nós. O Espírito Santo quer trabalhar na tua vida, as coisas que vão acontecer, os milagres que precisam acontecer, aquilo que Deus quer realizar nessa cidade, aquilo que Deus quer fazer nessa igreja, aquilo que Deus quer fazer nesses bairros de Blumenau, é através daqueles que suplicam e clamam: Senhor, precisamos de Ti. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Irmãos, o poder e a presença do Espírito Santo ocorre quando as pessoas ficam insatisfeitas e dizem: Senhor, eu estou vazio. Senhor, eu estou oco. Senhor, eu preciso. Não saia, não retires de mim a tua presença. Eu preciso. Oh, irmãos, que você possa perceber, assim como uma terra seca precisa de água, que assim você possa sentir que precisa do Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo é real, irmãos. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo sente. O Espírito Santo age. É Ele que fala ao teu coração. É Ele, irmãos, e tem vezes que o Espírito Santo fala de maneira audível, que você até olha para trás: quem falou comigo? Assim como o diabo fala, o Espírito Santo fala. E o Espírito Santo tem falado ao seu coração, mas você não tem dado ouvido ao Espírito Santo. A Bíblia diz: assim diz o Senhor às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Ouça não só pelos teus ouvidos físicos, mas pelo ouvido da fé, da alma, do coração. Ouça o que o Espírito Santo fala ao teu coração. Pare de ter essa vida vazia, essa vida oca, essa vida fragilizada, essa vida que não tem produzido muita coisa aos céus para glorificar a Deus. Pare de ser um crente parasita, pare de ser um crente frio, mas em nome do Senhor, deixe o Espírito Santo tomar conta da tua vida, irmão. Ficamos em pé nesse momento. Meus irmãos, preste atenção aqui. Preste atenção. Davi, ele teve toda a sensibilidade de perceber que se o Espírito Santo saísse, ele estaria morto. Ele teve a sensibilidade de perceber que ele não podia dar nenhum passo sem a presença do Espírito Santo. Foi por isso que ele disse: Senhor, não retires de mim. Não retires de mim. Não retires de mim. Você vai querer deixar o Espírito Santo sair da tua vida? Eu termino dizendo: não brinques também com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer ser teu amigo. O Espírito Santo quer ser teu companheiro. O Espírito Santo quer ser teu confidencial, confidente. O Espírito Santo quer ter intimidade contigo. O Espírito Santo quer ter uma amizade sagrada contigo.
Ele não só está dentro de você, como Ele quer ter a liberdade para agir na tua vida. Não prenda o Espírito Santo, que você não vai conseguir, mas dê liberdade para o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Agora, não brinques com o Espírito Santo. Não brinques de ser crente. Um grande pastor soube que um irmão da igreja estava enfermo no hospital. E ele chegou de viagem cansado, mas quando soube que esse irmão estava na última, ele disse: eu vou lá visitar esse irmão no hospital. E quando ele estava adentrando no quarto do hospital onde esse irmão estava, e a família já em volta, o Espírito Santo falou bem alto para esse pastor: não ores por ele, porque eu tenho rejeitado, porque ele tem blasfemado, porque ele brincou. Esse irmão disse que era um dos maiores murmuradores da igreja. Ele vinha na igreja para influenciar as pessoas para murmurar, desde o carro interno do pastor, e murmurava de tudo e de todos. Mas esse irmão, o pastor foi lá orar. O Espírito Santo disse: não ores por ele, porque eu já tenho rejeitado. Papai teve uma experiência também ali em Lages. Uma pessoa que deu muita dor de cabeça para o papai. Papai orava e suplicava, passava noites orando por esse indivíduo, mas foi rejeitado por Deus. E um dia só soubemos a notícia: se enforcou. Não brinques com o Espírito Santo. Ele está aí dentro de você. Ele está aí para abençoar para você. Ele está aí para ajudar você. Ele está aí para dar força para você. Ele está aí para inspirar você. Ele está aí para falar com você. Ele está aí para mostrar o céu para você. Ele está aí para dar força para você vencer as batalhas do dia a dia. Mas não entristeça ele. Não deixe ele sair da tua vida. Porque se ele sair, quem sabe não vai mais voltar. Se ele sair, quem sabe ele não vai voltar mais. E Davi sabia disso. E foi isso que Davi percebeu e disse: Senhor, não retires, não retires. Eu pequei, eu falhei, mas não retires o teu Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo sair da tua vida. Não deixe, não deixe. Não deixe o Espírito Santo sair da tua vida. Você quer uma oração? Eu não vou pedir para vir à frente, porque vai ficar pequeno, quem sabe, o espaço. Mas se você sente que entristeceu o Espírito Santo, e você quer ser melhor, você quer ter melhor comunhão com o Espírito Santo, dobre teu joelho aí onde você está. Dobre teu joelho aí onde você está.